Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença do professor Renato, da Cláudia, da Jéssica, que se deslocaram. Temos de Belo Horizonte a Cláudia, a Jéssica veio de Marília, e nós que estamos aqui em São José do Rio Preto. E nesta tarde nós vamos pensar sobre um tema muito interessante, muito atual, que é sobre os atalhos que nós buscamos na vida. Vamos falar um pouquinho sobre as tentativas de tentar encontrar ali um, um resultado final, burlando o processo que normalmente é repleto de dor, de desconforto. Eu gostaria então de deixar que a gente começasse a pensar ali sobre esse tema. Posso começar? Por favor. Quando foi sugerido esse tema do atalho, né? Eu fiquei pensando assim, mas atalho em relação a quê? Quando a gente fala de atalho, a gente tem pressuposto um objetivo, um caminho que pressupõe um objetivo. Como a gente está falando aqui de psicanálise, como a gente está falando aqui de funcionamento emocional, afetivo, né? Como a gente está falando aqui de um âmbito, uma, uma dimensão que não inclui aquilo que pode ser decodificado pelos órgãos dos sentidos, então nós não temos um objetivo. Nós temos uma orientação. Então, dentro do desenvolvimento emocional, se a gente está falando de atalho, nós estamos falando de um caminho que tem uma orientação, mas não um objetivo, não um fim. E qual é esse objetivo? Esse objetivo. E qual é essa orientação? Essa orientação é a verdade. A orientação é a realidade. Então a gente está falando aqui de atalhos no caminho orientado pela verdade. Uma verdade que não é um objetivo, mas é um norte, é uma direção, é uma orientação. E muitas vezes a gente não dá conta de ser orientado pela verdade, pela realidade, e acaba tentando caminhos mais breves, não é? No decorrer, no processo deste desenvolvimento. E é claro que se a gente está falando de atalho no caminho orientado pela verdade, a gente está falando de ilusão. Cada vez que a gente tenta um atalho, a gente está iludido. Não sei se faz sentido para vocês. Sim, né? Cada vez que a gente tenta um atalho, a gente está iludido. E porque também, né, chega no final, a gente não se reconhece ali, quando pega o atalho, né? Então, a gente vê assim, o que eu deixei lá atrás, né? O que eu não vi, onde eu não caminhei. E, e o que fazer? Né? Caminhar. Sim. Né? Aliás, o caminho é mais importante do que o objetivo, né? O objetivo vai chegar em algum lugar, ele virá, né? O caminhar é mais importante. Mas é interessante assim, ó. Esse objetivo, que quando eu chegar nesse objetivo, esse objetivo já não seja mais o objetivo, para que eu possa continuar caminhando. Não é Faz isso? muito sentido. Mas, né, temos dores, dificuldades, e as ilusões, elas vão vir para tentar driblar isso. E hoje nós temos muito. É incentivado na atualidade a coisa do rápido, né? Seja sua melhor versão, conquiste, tenha inteligência emocional, processos analíticos também com vertentes mais Breves, milagrosas. né? Exatamente. Psicoterapia breve. Pô, exatamente. Na tentativa de transformar algo sem dor. E isso é impossível. Porque o caminhar ali, quando a gente chega naquele objetivo que nós estamos
pensando aqui, entrar em contato com a realidade, nós percebemos que o mais importante foi a caminhada, foi cada crescimento, cada destruição de ilusão, mas requer esforço, requer manutenção, e é mais cansativo, então pode-se comprar muito facilmente essa ideia do mais rápido, né? Hoje nós já tivemos algumas conversas bem importantes ali no YouTube, vocês também podem acompanhar GEPA Psicanálise, o pensamento um pouquinho sobre a inteligência artificial e a psicanálise, essa ideia de terceirizar ali a minha responsabilização para o outro, né? Então, alguém faça por mim, alguém me diz o que eu tenho que fazer, como fazer um passo a passo. E muitas vezes a gente recebe um paciente também com esse intuito no consultório, querendo que seja rápido. Eu tenho uma dor, quantas sessões serão necessárias? Ilusão. A psicoterapia, a psicanálise não é um atalho. Né? Não é um atalho. Me fez aqui lembrar de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Eu até já falei com a Jéssica, da Máquina do Mundo. Então, é de 1950, né? Mas como a gente pode contextualizá-lo aqui, porque fala de um cientista cético, e ele estava cansado, porque não tinha todas as respostas para tudo. E era o que ele buscava. Ele buscava as respostas. Ele estava andando por um caminho pedregoso e o poeta fala que ele estava exausto de mentar, a mente exausta de mentar. E de repente aparece na frente dele a máquina do mundo. E a máquina era uma caixa. E a caixa, ela continha todas as respostas para todas as questões da ciência, das que transcendiam a ciência. Então, estava tudo ali. E ela fez o convite para ele. Né? Ele estava angustiado porque ele não via um sentido para a vida dele, porque as coisas que ele queria alcançar não alcançava, não chegava, não tinha respostas. Então, ele foi tomado por esse sentimento. E quando a máquina fez a proposta para ele, ela chamou e falou, né, que ela falou o que procuraste dentro de ti e fora de teu ser e nunca se mostrou, está aqui. E chamou, né, falou, vem, vem, contempla, abre teu peito, e fez o convite e ela se entreabriu. Então, o que ele fez? Ele ficou pensativo, ali ela insistiu, a conversa continuou e ele pensou, olha, todas essas respostas para esses enigmas, todo esse trabalho, toda essa dedicação, não é meu. Que sentido que tem eu saber todas as respostas para a vida? Então, não foi algo que eu construí com o meu sentimento em relação ao mundo. E ele não manifestou para se aproximar da caixa. E a tarde foi caindo e a caixa se recolheu e a caixa fechou. E ele seguiu de mãos vazias pelo caminho pedregoso, pensando no que ele perdeu. Então, a gente vai estar assim, no caminho, né? O que ele perdeu? Ele não... Seria um suicídio da razão, porque as respostas também que ele buscava, ele teria uma grande decepção ao ver que tinha resposta que não era do campo científico para ele, né? E ele continuar buscando alguma coisa também é cansativo. É seguir pelo caminho pedregoso, sem saber o que encontrar. Né? É caminhar. Essa coisa, Cláudia, você tá assim, né? Você está trazendo um assunto que tem me intrigado e me feito pensar bastante ultimamente, que é essa questão do buscar, a busca. Por muito tempo, essa ideia me orientou. A busca pela verdade, a busca por isso. Hoje, isso me faz cada vez menos sentido. Buscar alguma coisa.
Eu não busco nada. Buscar a verdade, mas que verdade você está buscando? Você busca a verdade até a página 2, até essa verdade te libertar, até essa verdade, até essa verdade, até quando essa verdade estiver te trazendo benefício. Quando essa verdade não te trouxer mais benefícios, você vai buscar um atalho na ilusão. Então, a busca é uma grande ilusão. Nós não estamos aqui para buscar nada. Nós estamos aqui para caminhar despretensiosamente, sem expectativas e só caminhar. Porque cada vez que a gente busca alguma coisa, a gente vai buscar alguma coisa selecionando pelo nosso desejo. E esse desejo, é claro, a gente está falando do nosso desejo, mas na verdade o nosso desejo está sempre impregnado pelo desejo do outro. E o quanto que eu fico pensando, professor, nesse trecho, né, que me faz ir muito no dia a dia mesmo, na nossa prática clínica, mas também na nossa vida pessoal, porque tá tudo, né, tudo englobado, tudo integrado, na verdade. O quanto a gente precisa estar disponível, principalmente enquanto psicoterapeuta, para se juntar a alguém numa caminhada. Alguém que esteja também disponível, né, para caminhar. Porque a pessoa, quando ela tá sofrendo, quando ela tá ali, se dando conta, talvez, de que os atalhos que ela pegou não foram suficientes, que é quando a ilusão começa a ruir e a verdade começa a aparecer e a realidade começa, né, a predominar. E é nesse momento, muitas vezes, que a pessoa chega para a análise, né, ali, né, já desiludida. E ela vem, na verdade, né, nós chegamos dessa maneira assim, querendo algo para aplacar mesmo essa angústia, né, que nos alivie esse peso que é o sentir, que é o refletir sobre a verdade, sobre a realidade, aquilo que a gente dá conta mesmo, né? E o quanto isso precisa ser realmente respeitado e no tempo de cada um. Porque a pessoa que tá ferida, que tá sofrendo, ela vai te convidar. Eu acredito que nós temos essa experiência, porque é muito frequente, né? E eu ouço assim, Jéssica, mas por que que eu estou sentindo isso? Né? O que que tá me dando gatilho? Porque agora, né, parece que a gente precisa identificar que eu estou sentindo isso porque eu tive um gatilho e esse é o gatilho. E muitas vezes a gente vai conseguir, né, nomear essa experiência. Ah, eu tô mais ansiosa por conta disso. Mas na maior parte das vezes, não. Você só vai sentir o desconforto. E se nós ali, né, que nos propomos a caminhar com o outro, né, seguindo esse percurso mesmo de uma caminhada, se a gente tentar também driblar esse processo e buscar atalhos, né, vai ficar muito complicado, porque as coisas vão começando a se perder, né, e é onde o desejo começa a se misturar. Então, eu não estou disponível para caminhar, então eu preciso encontrar algo que aquela pessoa que está me pedindo, então eu sou convidado a entregar uma resposta, a entregar uma dica, né, um conteúdo. Conselho. Exato, o aconselhamento, exatamente. Então, o quanto que nós realmente precisamos ter um olhar muito profundo tudo isso. Entendo que muito filosófico também, porque é se permitir esse espaço, né? Esse espaço do silêncio que muitas vezes é angustiante de tolerar, né, no processo, mas que é o que faz o processo acontecer. Eu estava lembrando das suas caminhadas, Cláudia, né, que você sempre nos presenteia ali com os vídeos das suas caminhadas e pensando o que é esse processo e quantas caminhadas nós fazemos atualmente, né? Porque a gente às vezes não quer nem caminhar até a TV, né? A gente quer um controle ali para não precisar levantar e ter o desconforto de ir até ali, mudar de canal, né? Desligar a TV. Então, é realmente muito simbólico tudo Mas, isso, Jéssica, né? olha só, me perdoa te interromper, mas olha Imagina. só, né? Assim, concomitante com essa dificuldade do sujeito caminhar do sofá até a televisão para mudar de canal, nós temos a dificuldade do sujeito
se levantar de si mesmo e caminhar até o seu verdadeiro eu. Dentro de si mesmo. Ele busca um estereótipo externo para se tornar como um atalho. Se eu tiver isso, se eu conseguir obter aquilo, se eu conquistar um título, eu vou ser bem-sucedido. Parece que nós estamos falando sobre o ego desnutrido. Quanto é importante falar sobre um ambiente que cada um vai estar por perto, assim. Porque. E é constante isso, porque conforme a gente vai mudando os ciclos, pessoas vêm, pessoas vão, novos vínculos a gente vai criando. E estar atento a isso, porque é muito fácil a gente entrar num lugar e de repente você começar também a ser contaminado, porque é convidativo esse lugar da ilusão, né? Ele é muito sedutor. Faça isso, consiga aquilo que você vai estar bem sucedido e tudo mais. E aí, na hora que você vai se dando conta do quanto você vai se perdendo para tentar agradar o outro, porque você se perdeu internamente, essa coisa. Eu deixei o controle de lado, porque fui me deixando ali, né? Para eu conseguir identificar o que é prioridade, o que não é, né? E conseguir viver o desapego. Acho que no livro do professor Renato aborda bastante isso. É um livro muito importante e é difícil, é possível, mas difícil para a gente poder praticar mesmo, desapegar-se daquele eu ideal, né? E para isso, reconhecer o eu que eu dou conta de ser agora, com as frustrações, o eu que é limitado, o eu com falhas, para que eu consiga, então, me identificando no outro, com o outro, né? O momento da dupla é o momento que a gente pensa, porque sozinho a gente fica fantasiando que tá tudo certo, a gente entra muito na ideia da esquizoparanoide da Klein lá, a onipotência, a onisciência, tá tudo sob controle, eu consigo, dá certo, vamos lá. E aí você tem uma enxurrada de coisas que te alimentam e vão permitindo Convidam, isso. seduzem. Vem aqui, é parcelado, fica para depois. Então, assim, tudo é muito sedutor. Olha que você está falando uma coisa e eu estou lembrando de um atalho que a gente pode pôr na tela do celular, que é um aplicativo para o procrastinador. Então, esse aplicativo, ele vai evitar a procrastinação. E tá lá, tá com as instruções, tá acessível. E o que acontece, né? Quando a gente pensa na procrastinação, se ela vem como um sintoma para a pessoa, né? E se ela vai buscar, talvez, uma psicoterapia com a queixa, a gente sabe que a queixa inicial, ela não é a queixa real, né? Mas a pessoa vai chegar lá e a procrastinação está, de alguma forma, paralisando a vida da pessoa. E aí, né, a gente sabe que há ali, né, algum ponto, né, que a pessoa não vai avançar, porque isso é interno, alguma coisa paralisa. Então, ela não vai seguir por alguma questão dela, que ela ainda não conseguiu tocar, né? E o aplicativo, quando a gente vai baixar o aplicativo, o que a gente está fazendo com a gente mesmo? Procrastinando. Né? Então, novamente. E aí, de uma forma, a pessoa pode dizer, mas eu melhorei. Né? Mas o sintoma, o que ele faz? Né? Ele desloca, né? Vai para outro ponto. Então, a gente, às vezes, vai com a ilusão, né? Tô procrastinando, tá mesmo. Tá? Agora tá procrastinando consigo, de uma outra forma, se enganando novamente ali através daquilo que acredita, né? Que vende fácil, porque é muito funcional, né? É regra, siga e você conseguirá. Venha essa é o que é ofertado, é a venda que é feita. Mas então, a gente tem que pensar em outros processos também, por exemplo, né, a fila tem que andar, né, quanto a gente vê num término de relacionamento, que é muito comum, a sofrência, né, então a fila tem que andar, tem que continuar e não
corresponde ao processo psíquico do luto, né? O tempo do luto é outro. E a fila, fazer a fila andar tem consequências também para a pessoa, né? A curto, médio e longo prazo. E é o que se vende também. Então, é um risco. Muito importante, Cláudio, que você fala, e me faz pensar, no processo de análise em si, a gente está ali para poder caminhar junto ao outro e reconhecer uma realidade. Uma realidade que ela é dolorosa, e dependendo de como está a nossa estrutura interna, uma vez o professor usou num dos nossos encontros, que fez sentido o modelo, você pensa ali com o paciente, aí parece que ele pisa para fora como se ele tivesse o guarda-chuva da ilusão que ele abre e sai andando. Então, assim, o caminhar, ele é baseado de repetição. E é difícil isso, porque você vai se ver falando das mesmas coisas, que não são as mesmas coisas. Mas vai se ver repetindo coisas que já tem um tempo que você está tentando mudar, né? Ir para outro lugar, e ainda assim o caminhar é particular de cada um, é no tempo de cada um. E muito dessas exigências ali do processo do luto, né? Você tem que ir, a coisa tem que viver, né? Já passou. É respeitar o tempo interno, o passo. Até tem uma parte que o Freud, ele fala sobre que é um pouco perigoso, né? Você olhar o passo do paciente, porque ele pode, se você começar a dizer ali, ele pode tentar falsear ali essa caminhada para agradar o outro. E não é do externo para o interno. É o inverso, o crescimento é do interno para o externo. A gente tem a tendência nas ilusões de esperar que o outro traga. Mas se não vir de dentro, se eu não for lá e dizer, olha, eu preciso reconhecer que isso é uma mudança, e agora qual recurso eu vou construindo com os vínculos e eu vou conseguir manter, estruturar, deixar que isso vá sendo nutrido para que eu consiga manter o processo de transformação. Faz sentido? Com certeza. Jéssica, olha só, você está falando aí e assim, né, tentando alinhavar com o que a Cláudia estava falando, 20 e tantos anos de prática clínica, eu fui percebendo uma coisa muito interessante, que assim, de tempos em tempos, o grupo psi, né, o nicho, os praticantes das psicoterapias, né, vão criando novos conceitos, vão criando novos nomes para nomear experiências que estavam acontecendo. Então, nós criamos novos nomes para nomear experiências que estão ocorrendo. Quando, na realidade, a gente precisaria olhar para as experiências que já estão nomeadas. Então, a gente precisa revisitar essas experiências, mas a gente vai arrumando nomes novos. Já perceberam isso? Então, a gente ouve aí, por exemplo, a Cláudia está falando de procrastinação. Há 10 anos atrás, você não ouvia falar sobre isso. O que é procrastinação? Você ia ter que procurar no dicionário, porque ninguém sabe, né? Está em alta. Não é? Então, assim, hoje a gente fala de procrastinação, mas o que é procrastinação? Quando você recebe um paciente na clínica, que ele diz assim, olha, eu vim aqui porque eu sou um procrastinador. Mas aí você começa a pensar, peraí, o que você está chamando de procrastinação? Você está deixando para lá coisas que você deveria fazer e não está fazendo? É isso que você está falando para mim? Então vamos pensar o que é que você está deixando de fazer. Será que isso que você está deixando de fazer ainda faz sentido para você? Será que isso aí que você está deixando de fazer, você não está fazendo porque o outro queria que você fizesse? Então, ele já está tendo uma grande dificuldade com aquele conflito de ter que fazer alguma coisa que ele não tem afinidade, que não lhe faz sentido. Mas agora ele não tem só esse problema, mas ele tem mais um problema de carregar o rótulo de procrastinador. Então, ele tem dois problemas. Um, que é o conflito de ter que fazer alguma coisa que ele não
Não faz mais sentido para ele, se é que um dia fez. E agora ele ainda por cima tem que carregar esse rótulo. Então a gente vive isso. Essa coisa de dar novos nomes para experiências que precisavam, na realidade, serem repensadas. E quando a gente dá um novo nome, a gente toma um atalho para não pensar aquela experiência. Agora você é procrastinador. E a experiência que levou você a ser o tal suposto procrastinador fica de lado. Então vamos propor agora tarefas, não é? Para você parar de ser procrastinador. É porque a queixa inicial, né, vai fazer sentido em outras psicoterapias, não na psicanálise. É isso mesmo. A gente não vai falar isso. É. O Freud colocou lá atrás, assim, né? Ele diz assim, na realidade, assim, a psicanálise, o modelo da prática clínica é um modelo não só aplicável na prática clínica, mas ele é um modelo que transborda para o mundo externo. Não é isso? Então Freud vai propor lá assim, atenção livremente flutuante. Então, para que você possa estar com o seu paciente de maneira real e consiga estar com ele naquilo que realmente interessa, é importante que você esteja praticando a atenção livremente flutuante. O que é isso daí, né? Depois a Salomé falou para ele, né? Assim, você precisa cegar-se artificialmente para que você possa ver aquilo que realmente precisa ser visto, né? Então é isso. Depois o Bion vai retomar isso aí e vai dizer, olha, rebaixa a sua memória, rebaixa a tentativa de recuperar aquilo que você registrou na memória, rebaixa as suas expectativas no que você deseja ou no que você gostaria que fosse. Rebaixa a sua ânsia de querer saber as coisas que, na verdade, é uma tentativa de encaixar aquilo no que você já sabia. Então ele está falando isso daí, né? E isso é atualíssimo. Porque é o que a gente está precisando hoje. Está todo mundo preso numa memória, em alguma coisa que ficou lá atrás. Está todo mundo olhando para frente, querendo alguma coisa que ainda não aconteceu. E todo mundo buscando saber, eu quero conhecer, que o conhecimento liberta. Mas conhecer o quê? Saber o quê? O que realmente dá para saber? O que realmente dá para conhecer? O que de realmente importante pode ser conhecido? Será que isso que a gente está chamando de conhecimento não é mais um atalho que a gente está tentando dar uma volta em falso? Porque a gente não está disponível para aprender com a experiência? E a gente quer que o outro diga o que é ou deixa de ser? E aí é preciso muita humildade e coragem, né? E como é que a gente Ato de fé, né, é o ato de Jéssica? fé que o Bion vai nos propor. Que, inclusive, ele traz, né, que o ato de fé é um elemento científico quando ele vem totalmente desprovido da memória e do desejo. Né? Então, é isso, né? E a coragem para a gente estar nesse lugar, né, se propor a fazer a percorrer esse trajeto, esse percurso, por vezes, né, que é sempre desconhecido, na verdade é no escuro mesmo, né, e a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente consegue silenciar o máximo possível das cobranças externas, porque elas vão existir, é muito ruidoso, é muito barulhento, né, só que quando nós vamos respeitando ali, né, um lugar interno mesmo, que eu, enquanto analista, já pude visitar no meu processo, né? Então, esse pedaço, né? Aliás, essa capacidade, ela começa a ser mais fácil de ser desenvolvida e até mesmo ampliada. Porque é na construção, né? É ali no dia a dia, é na trajetória que a capacidade ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Então,
silenciar, rebaixar todos esses barulhos externos, todos esses ruídos, né, para você se conectar mesmo com o que vem do coração, porque mais do que estar ali no campo do intelecto, é aquilo que você consegue ofertar de verdadeiro, aquilo que vem do coração, né? E esse é um ponto que me pega muito, assim, na prática clínica, né? Porque nós vemos, né, e recebemos pessoas que vêm de lugares onde o saber, ele é, além de fálico, né? Mas é um lugar muito valorizado, muito reconhecido. Inclusive, essa proposta de psicanálise, né? A psicanálise do acolhimento é uma psicanálise que não está disponível em qualquer lugar, porque a gente vai justamente além de tudo isso, né? E aquilo que a gente vai usar como teórico, como, né, o cognoscível, é aquilo que vem como um complemento, mas para isso você precisa de uma bagagem interna antes, né? Que é o que a gente vai reconhecer, valorizar e é o que vai nos dar uma boa sustentação para esse caminhar. Agora, a gente vê também o que está acontecendo dentro de casa, né? Lá em Belo Horizonte, a gente fala dentro de casa. Então, dentro de casa, muitas vezes, a criança ela é muito poupada, né? De frustrações, né? E ela, o que vai acontecer? O presente, né? Para a criança não sentir uma frustração, o presente para suprir uma falta, uma presença, né? Então, a gente vai ali vendo que tá ali no atalho da felicidade da criança, né? E isso também tem consequências e são graves, né? Porque a gente vê quem chega e como chega na clínica, né? A criança, o adolescente, o adulto, os grandes desafios da clínica hoje, e a psicanálise consegue acompanhar muito bem, porque a psicanálise ela vai lidar com o sujeito, né? Com o inconsciente, não é com o que é manifesto, mas é com o que está latente, né? Então, a gente não está ligado aí no que os sentidos, como o professor falou, né, no que os sentidos vão poder captar, né? Então, é diferente. Mas as coisas dentro de casa estão sendo abreviadas, né? E isso tem essas consequências. E aí a criança também vai crescer acreditando que é rápido, que a tristeza passa, né? Não existe tédio. Imagina quando descobrir que existe o tédio. Olha, né, que vazio. Cláudia, há algum tempo atrás eu propus uma reflexão num mini curso, que até está no meu canal ali um editado uma edição desse mini curso sobre recompensas e punições, que são grandes atalhos. Nós recompensamos como atalho e punimos como atalho. Nós recompensamos o outro por alguma coisa que precisava de um tempo adequado. E nós buscamos um atalho tentando propor uma recompensa. E nós punimos o outro com esse mesmo intuito. E nós não fazemos isso só com o outro, mas nós tentamos nos recompensar como um atalho e nos punirmos como um atalho também. Então, eu renuncio a isso, mas eu preciso de uma recompensa com aquilo. Ah, eu não vou fazer isso aqui, Sim. Tudo bem, mas eu vou ter aquilo. Agora, se eu não conseguir isso aqui, aí eu preciso me punir com aquilo outro. Então eu não sou mais merecedor daquilo outro porque eu não consegui isso. E a gente vai fazendo assim com a gente e isso transborda na relação com o outro. A gente também vai prometer coisas para o outro, para além daquilo, né? Então as coisas já não compensam mais, mas elas precisam de uma recompensa, porque aquilo não compensa. Não compensa mais fazer aquilo, só se eu tiver uma recompensa. Ou então,
Se eu fizer aquilo, eu só vou fazer aquilo se tiver uma punição se eu não fizer. Então são atalhos isso também. Sim. Dentro de casa a gente vê isso. E que casa? Ele mesmo. A gente Assim, mesmo. né? A nossa casa. Uma verdade dolorosa. Então você vê como é que é, o Jéssica, assim, ó. A verdade é dolorosa. Ninguém busca a verdade. Também. Ah, busca pela verdade. Quem busca a verdade? Quando você está buscando a verdade, você está buscando uma meia-verdade. Porque quando essa verdade se revelar, você vai buscar um atalho da ilusão, porque aquilo ali é doloroso. Então esse negócio de buscar a verdade é um papo furado. Ninguém busca a verdade. A verdade é dolorosa, a verdade é doída. Isso é o que faz que a gente poderia pensar, por exemplo, no modelo da espiral progressiva. Sem dúvida. Porque são essas voltas o tempo todo, né? Pois é. Agora, o que é verdade? O que a gente está chamando de verdade? Onde está a verdade? Que verdade você está buscando? É presumível, né? Pois é. Onde está? Quem propôs essa verdade? Quais são as regras? Está na Bíblia? Está na Constituição? É o Alexandre de Moraes que propõe? Quem é que propõe a verdade? A verdade vai se desvelar conforme eu for caminhando. Conforme eu for caminhando com ética, me orientando pelo amor e pela sinceridade, pela franqueza, pelo respeito quanto ao meu limite na minha própria caminhada. Ela vai se revelando, se desvelando, melhor dizendo. Então, tem dor, né? A caminhada tem dor. Muita. E tem que sofrer a dor. Não só sentir a dor, sofrer a dor. Então fala para nós, professor. Então, assim, ó. É sempre bom. Sentir a dor, todos nós sentimos. Todos nós sentimos dor. Mas poucos de nós somos capazes de sofrer a dor. Submeter essa dor ao processo do sofrimento. Quantos de nós temos coragem disso? Dizer essa dor é minha e eu vou reconhecê-la, e eu vou aprender a respeitá-la, e eu vou aprender a me responsabilizar por essa dor. Isso é sofrer a dor. Sentir a dor, todo mundo sente. Oh, como dói! Mas e aí, vamos sofrer a dor? Não é? O melancólico sente dor. Mas só o sujeito que é capaz de tolerar o processo do luto é capaz de sofrer a dor. E sofrer a dor não tem atalho. O atalho é uma volta em falso na espiral. Não se expande. Você dá uma volta e dali a pouco você se percebe no mesmo ponto que você estava anteriormente. Não sofreu o processo da dor. Sentiu prazer na dor, né? Eu gosto de pegar o modelo da espiritualidade oriental, que é do Dharma e do Karma. O Dharma é a orientação do caminho da iluminação. Uhum. A iluminação não é um objetivo, é uma orientação. Ninguém vai chegar na orientação absoluta. Tem um símbolo do Buda, da iluminação absoluta. Mas a gente está falando de uma orientação, nós não somos os iluminados, mas nós precisamos nos orientar por isso. No cristianismo a gente fala da santificação. A santificação não é um ponto de chegada, mas é uma orientação. Mas no caminho desta iluminação, dessa santificação, usando, é claro, as formulações religiosas, nós temos o livre-arbítrio, que é a volta em falso, que é abandonar seja feita a vossa vontade e que seja feita a minha vontade. Eu dou uma volta em falso. Uhum.
que é o karma. O karma você vai e volta, que é o sentir a dor. Mas o sofrer a dor é caminhar, assim como propôs o grande São João da Cruz, na noite escura da alma. Nós estamos no horário já? Temos um tempo. E muitas vezes, sozinho não vai. Não, muitas vezes não. Não vai. Muitas vezes não, Cláudia. Não vai. Não vai. Sozinho não vai. Né? Sozinho não vai. E é preciso caminhar num momento em que você vai receber apontamentos, porque aquele que vai se propor viver a dor, ele vai estar diferente muitas vezes do seu ambiente. E aí o seu ambiente é aquela ideia de assim, se você não beber, você é chato, você tem que entrar na vibe, né? Aquela coisa do ofurô, né? Vem aqui, ó, a gente tá todo mundo aqui na merda, então vamos continuar por aqui. É isso mesmo. Então, é ir contra isso para ir a favor de si. Tem um sistema, né? A sociedade é hipócrita. A sociedade é estruturada pela dissimulação. E se você entrar nesse sistema da sociedade, você vai ser mais um hipócrita, mais um dissimulado. Para pertencer, Para pertencer. porque não pode integrar. E aí a gente vê que muitas vezes as pessoas vão falando, depois que eu estou na terapia, eu estou mais seletiva. Depois que eu estou na terapia, eu não dou confiança para qualquer um, não. A gente ouve isso. Uhum. E faz muito sentido, porque quando a pessoa fala que ela está bem, né, sem algumas pessoas, sem alguns vínculos, é porque ela se sente bem consigo. Né? Ela se sente bem consigo, mas é um consigo sem o celular, sem o cigarro, sem alguma distração, né, que vá tirá-la dela mesma. Então, ficar bem consigo não é conseguir ficar sozinho com o celular. É muito diferente disso, né? Porque o celular também é esse vínculo tóxico. É um atalho, né? É um atalho para ter uma distração, né? Uma distração de você mesmo. Vou me distrair de mim. Conteúdos, né? Ali você tem tudo editado, tudo parece muito prático, muito simples, você faz muitas coisas, né? Então você pode usar ali os conteúdos para se nutrir, mas você também pode usar para se machucar e dizer, olha, fulano tá fazendo isso ou aquilo, ou, né? O meu ideal é estar dentro desse lugar, tá nessa construção. E aí vai perdendo o básico, as ilusões vão crescendo. E a gente fala assim do excesso, né? Porque o celular tá conosco o tempo todo, né? E não é ruim. E não é ruim, né? Agora, tem famílias que isso chega na clínica para nós, né? Que não é possível conversar com o adulto da casa. Não tem nenhum horário que a pessoa esteja disponível nem para si, nem para o outro. Né? Por quê? Porque está na ilusão, está entretido ali com alguma outra coisa que naquele momento está sendo mais importante, né? Fugir da realidade do que lidar com ela. E aí, quando não, a pessoa, né, se vale do tempo de qualidade, né, que foi criado agora justamente como um atalho para dizer, eu estou ocupado o tempo todo demais comigo mesmo, com os outros, com os meus desejos, mas se eu sentar e brincar com o meu filho 1 hora no chão ali no dia, né, com isso ainda de uma forma positiva, né, mas essa 1 hora já foi o tempo de qualidade, porque nós temos tempo de qualidade e ele é cronológico. Não é no tempo da necessidade real da criança, né? É naquilo que está disponível quando eu quero. A Cláudia falou uma coisa interessante agora, né? Que é a questão da psicoterapia, né? Assim, o processo de psicoterapia, ele traz a possibilidade para a gente
deixar de escolher para passar a avaliar. Então eu não escolho mais as coisas na minha vida, mas eu avalio aquilo que é mais saudável. Deixo de escolher as coisas que eu gostaria de ter, que eu gostaria que fosse, que eu gostaria de obter, para avaliar aquilo que é mais saudável. Então, a psicoterapia não traz para você a possibilidade de escolha, porque a escolha é um atalho. Um atalho em que caminho? No caminho da avaliação do que é mais saudável para você. Aí a gente escuta, e a gente lê, e a gente ouve, e a gente vê. A vida é feita de escolhas. E eu acredito que não tá. Você sabe de uma coisa, Cláudia? Assim, a vida é feita de escolhas. Sim, eu acredito que sim. Para muita gente, a vida é feita de ilusões. É. Para grande parte da população, quando lhe falta a ilusão, ele cai adoecido, ele não dá conta. Ele vive baseado na ilusão. Ele vive baseado no consumo do álcool, no cigarro. Ele vive baseado no joguinho do tigrinho. Ele vive baseado nas redes sociais. Ele vive baseado nas ilusões. Então a vida dele é feita de escolhas. As escolhas estão aí. É o objetivo final, né? É o objetivo final. Eu estou olhando sempre lá na frente, eu só caminho por conta da recompensa que está lá na frente. Igual aquele desenho do burrinho que puxa a carroça porque o cara coloca uma varinha e uma cenourinha lá na frente. Então, sim, a vida é feita de escolhas. Mas a vida de quem? De quem compra a ideia. Que assunto denso e importante. Mas a gente tá caminhando já pro finalzinho de hoje. Gostaria de abrir pra gente poder fechar, então, o pensamento. O que vocês gostariam de deixar como mensagem final? Eu queria agradecer primeiro a Jéssica por ter organizado isso, muito bacana, né? Queria agradecer a Jéssica Marques, queria agradecer a Jéssica Mantuani por ter se deslocado lá de Marília já pela terceira vez, né, Jéssica? E nos presentear com a sua presença sempre agradável, né? Agradecer muito a Cláudia Lopes, que saiu lá de Belo Horizonte, uma caminhada para chegar até aqui, né? Nos dando o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? É uma pessoa que tem contribuído demais, assim como a Jéssica, para o crescimento do GEPA, né? E contribuindo com ideias extremamente expansivas, não é? Então quero agradecer demais vocês, né? E agradecer também pela consideração que tem pelas minhas propostas também, né? E que Deus continue nos abençoando. Bem, Eu estou imensamente feliz de estar aqui e de ver que vocês são de verdade. Isso é muito bom, porque... Achei que era um avatar. Achei que era um avatar. Então, eu vim, né? Foi o meu contato com a Jéssica, né? A gente já pensamos, né? Na época anterior e falou, mas não dá, e aí como é que vai fazer? Ah, mas aí tem o dia 23, que felizmente tudo culminou a favor e a gente está aqui. Né? Mas para mim é uma alegria muito grande. Eu não me cansei, eu estou muito disposta. Eu saí de Belo Horizonte, eu acordei 4h30 da manhã. Mas, né, não me cansei, estou muito bem de estar aqui e quero, como a Jéssica veio, né, pela terceira vez, eu quero estar aqui novamente com vocês. O GEPA fez com que eu pudesse caminhar vamos dizer assim, é um outro jeito, né, na minha vida, mas eu já flertava com a psicanálise, né, já tinha um certo flerte. Um belo dia eu vi a Jéssica no YouTube, numa live, tinha, acho que na época eram 6 pessoas, né? Aí eu falei, é ela, e mandei uma mensagem para ela, né? Daí nós começamos um vínculo com a psicoterapia, e posteriormente eu fui para a psicanálise, né? O GEPA me acolheu,
E aí a gente está caminhando junto, crescendo. Eu vejo um grupo muito nutridor, realmente uma postura de vida, né? O GEPA é uma postura de vida. Eu vejo que é verdadeiro e vejo o quanto que expande, o quanto a gente se dedica e o quanto é possível produzir e principalmente, né, assim, o quanto é bom a gente estar aí integrado com a psicanálise, porque ela está em todos os campos. Ô, Cláudio, eu vou ter que te interromper. Ô, Cláudio, olha só, tudo isso que você está falando, o GEPA fala sobre você. A tua entrada no GEPA trouxe tudo isso. Muitas pessoas entram no GEPA, só que saem, porque não dão conta de trazer isso que você está trazendo. Poucas pessoas dão conta disso. E eu não estou criticando as pessoas que não deram conta, Sim. mas a sua entrada no GEPA, assim como a Jéssica, trouxe isso. Trouxe essa expansão, essa possibilidade de nutrição, de crescimento, de expansão. Desculpa ter que interromper, mas eu precisava dizer. Por favor. Mas é isso, né? Assim, a minha gratidão a todos vocês. A minha também, gente. É muito gratificante estar aqui. Eu nunca nem imaginei que eu pudesse vir pela terceira vez, isso nunca nem passou pela minha cabeça, mas como algo natural, né, vai surgindo, as coisas vão acontecendo, e mais uma vez, não fui eu que escolhi, né, mas as coisas foram caminhando e acontecendo, e hoje eu vim como se eu tivesse realmente vindo para uma festa, porque é com muita alegria, é com muita gratidão, mas é com muita simplicidade, é com muita disponibilidade de estar aqui, de pensar, né, de vir assim totalmente livre. Ah, mas o que você vai falar? Eu não sei o que eu vou falar, né? A gente vai construir juntos, porque é um lugar que é aberto, né? Você pode chegar e ser você. Acho que é por isso que a gente se sente tão bem, acho que é por isso que é tão acolhedor, porque integra, né? E aí a gente vê a diferença do que é pertencer e do que é integrar, né? Então, realmente, assim, é um privilégio e é muito bom estar aqui. Obrigada, gente. Poxa, muito obrigado quem está aqui conosco, ao Guto também por nos auxiliar, a todos que acompanharam. Vamos fazer aqui do Guto, né? O Guto é uma pessoa extremamente atenciosa e assim, convidar o pessoal aí, que vai fazer um podcast, Lola Sound, em São José do Rio Preto, um lugar acolhedor demais, né? Muito bom. Que tarde gostosa foi essa, muito bacana poder ter vocês aqui, um encontro nutridor para nós. A Jéssica vai fazer uma propagandinha. E temos também, bora. Qualquer um. Você tem dois livros. E nós temos aqui, então, vai sair as duas no vídeo, nós duas falamos sobre... nós temos o último lançamento do professor Renato, que foi no início do mês, Pensando Melhor, a psicanálise do saber ao estar sendo. Embaixo do vídeo vocês encontram o contato do professor Renato, que vocês podem mandar uma mensagem para adquirir. E é um livro muito importante, porque ele é uma releitura de um dos livros iniciais dele sobre a psicanálise, então fala bastante sobre a base da psicanálise. É uma introdução expansiva. Perfeito. Aí é o crescimento, que é algo natural. E logo a gente vai propor aí um curso baseado pro ano que vem. Tem muita coisa para acontecer. Fiquem conectados. O canal também o Instagram da Cláudia, da Jéssica tá abaixo para vocês também poderem acompanhar, assim como o do GEPA e dos demais participantes. Um módulo do grupo também, do curso também. É uma ideia. Acredito que sim. O ano que vem será um ano muito expansivo para nós. Então, nós estamos encerrando esse ano de podcasts aqui, de encontros, de uma forma muito bacana. Só agradecer a todos e até uma próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.